6IBR, Terceiro Seminário de Bioeletricidade. Aconteceu no último dia 5 de junho, no Anfiteatro Professor Dr. Ivo Torres, na USP de Ribeirão Preto, o Terceiro Seminário de Bioeletricidade. O evento é uma realização do 6IBR junto à única União da Indústria de Cana-de-Açúcar, FEA-RP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto e EBC, Núcleo de Estudos de Economia de Baixo Carbono. O tema abordado para esta edição foi Política Industrial para a Bioeletricidade e o modelo do sistema elétrico, que contou com a participação do gerente de bioeletricidade da Única, Zilmar José de Souza, ministrando a palestra A Bioeletricidade, Situação Atual e Perspectivas, e do secretário de Indústria e Comércio de Sertãozinho, Carlos Roberto Liboni, que expôs a visão da indústria de bens de capital, exibindo os números do mercado de trabalho e sua produção no setor sucroenergético. O Plano Paulista de Energia e o papel da bioeletricidade sucroenergética foram apresentados por Milton Flávio Marques Lautenschläger, subsecretário de Energias Renováveis da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. Já o Plano Brasil Maior foi divulgado por Luciano Cunha de Souza, analista de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC. O terceiro seminário de bioeletricidade foi encerrado com um debate entre participantes e palestrantes, mediado por Zilmar José de Souza, e que levantou questões como o ICB, precificação do bagaço para a valorização da produção final, a burocracia para o investimento no setor, entre outras alternativas para o crescimento do setor. Então, seja bem-vindo, Dr. Milton, ele é o subsecretário de Energias Renováveis da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. Bem-vindo, Dr. Milton. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Zilmar por ter me convidado. É uma experiência nova para mim, estar falando para o setor. Estava vendo aqui as primeiras apresentações. Zilmar, como é que eu chego no meu aqui agora? Mas eu acho que é bastante importante. Eu estava aqui refletindo sobre a nossa apresentação e revendo alguns dados que foram apresentados pelo Zilmar e pelas outras pessoas que já falaram aqui, provavelmente nós vamos ter alguns dados que são, se não são contraditórios, são um pouco discrepantes, são um pouco diferentes. O que talvez seja conveniente, porque essa é a forma, essa é a maneira, essa é a leitura que a Secretaria tem. Acho até que é uma oportunidade para que a gente conheça as nossas diferenças de avaliação e isso sirva, inclusive, de estímulo para que a gente converse um pouco mais. Acho até, eu estava preocupado que a minha apresentação talvez seja um pouquinho mais extensa do que pretendia o Zilmar, mas de qualquer maneira ela vai mostrar para vocês como é que o governo de São Paulo está vendo o setor e o que nós estamos encaminhando para que mudanças aconteçam com o setor. A Subsecretaria de Energias Renováveis, ela tem por objetivo garantir, na verdade, através das nossas energias renováveis, um crescimento econômico sustentável para São Paulo. Em última análise é isso. Ela não existia, como não existia uma Secretaria de Energia em São Paulo, até 2 anos atrás, já existiu no passado. Ela foi criada, o Zé Aníbal é o nosso primeiro secretário, e ela tem 4 sub-áreas: mineração, energia elétrica, petróleo e gás e energias renováveis. Esse é o modelo clássico, o exemplo clássico, essas 3 pizzas, que mostram que São Paulo vive uma situação diferenciada em relação ao mundo. No mundo, segundo os dados, que não são, um é de 2009, 2 são de 2010, mas no mundo nós temos aí por volta de 12,5% de energia renovável. No Brasil, nós temos, embora a distribuição seja diferente, cerca de 45,5% da nossa energia, pelo menos em 2010, era energia renovável. E São Paulo tem a matriz mais limpa, que é 55,5% de energias renováveis. É claro que nesse momento a hídrica ainda tem uma importância bastante grande,
mas já os produtos da cana passam a ter progressivamente uma importância cada vez maior. A nossa base legal de atuação, né, ela está sustentada por três leis. Né? A que criou o Conselho Estadual de Política Energética, o CEP, que tem por responsabilidade formatar as políticas energéticas do Estado de São Paulo. A Lei de Políticas, a Política Estadual de Mudanças Climáticas, a PENC, que vocês se lembram, estabeleceu que São Paulo em 2020 deve estar emitindo 20% menos de gás carbônico do que emitia em 2005. Ela é mais rigorosa ainda do que a lei do governo federal, porque a lei do governo federal fala em emissão de gases de efeito estufa, não do gás carbônico, e isso é um pouquinho mais fácil, né, porque a maior parte das emissões que nós temos no plano nacional são as queimadas, né, que nós não temos mais em São Paulo, depois da lei que mudou a colheita do setor energético, né, e a nossa dependência é basicamente da matriz de transporte e da indústria, o que dificulta ainda mais a gente atingir os nossos objetivos. E do decreto 55.000 de 2010, que estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração de um plano paulista de energia. Esse plano paulista leva em conta algumas questões. Primeiro, que era a manutenção das expectativas de crescimento do nosso Estado. Nós entendemos que é nossa obrigação continuar trabalhando para que o Estado continue crescendo. E ele continua crescendo, e acho que é muito importante, né, mais do que o nosso país. O que é muito bom para São Paulo, que continua sendo a locomotiva do país. Os últimos dados, inclusive, do PIB baixo do Brasil, mostram que ainda assim São Paulo continua crescendo em uma velocidade bastante maior. Menor do que a gente gostaria, mas maior do que o nosso país ainda. A segunda questão, que é muito importante para nós, é que esse plano de energia não podia ser descolado do atendimento da política estadual de mudanças climáticas. Nós temos uma obrigação. No nosso país é muito comum a gente acreditar que as leis não serão seguidas. Nós conversávamos ainda há pouco sobre resíduos sólidos. Toda vez que eu vou discutir com um prefeito, vou falar com alguém do setor, eles dizem: doutor, mas isso é coisa para a Europa, né? Nós vamos adiar de novo isso, não vamos? Porque a tendência natural do Brasil é que as leis não sejam feitas para valer. E quando o CEP estudou a política paulista de plano de energia, foram mais de 70 entidades que participaram, e todas elas acreditando que esse plano paulista de energia tinha que estar conectado à PENC, porque essa é uma lei que, na nossa opinião, deveria ser mantida, já que proposta pelo governo e aprovada pela Assembleia. A outra coisa muito importante é que esse plano paulista ele teria que estar integrado às políticas e programas setoriais já existentes. Não adiantava a gente tentar, na Secretaria de Energia, fazer uma proposta que fosse conflitante com o que existia aí. Isso era uma certeza de que não aconteceria. Que essas ações fossem abrangidas por todas as áreas do governo. Não dá para a Secretaria determinar alguns fundamentos, algumas iniciativas, se não tiver a contribuição. É fácil dizer, do setor subenergético. Se nós não tivermos aí a participação da Secretaria da Fazenda, se nós não tivermos a participação da Secretaria da Agricultura, não há como projetar nenhuma meta para o setor. Então era fundamental e todas as secretarias participaram da elaboração desse plano. A outra, que era priorizar ações que tivessem factibilidade, que você pudesse medir o resultado, que tivesse aderência ao plano geral de governo, que é aprovado pela Assembleia. Também não adiantava você fazer um plano que não tivesse essa aderência, porque ele não teria como ser suportado, inclusive, do ponto de vista de orçamento, e que levasse em conta a participação da iniciativa privada. Bom, qual que é a nossa meta? E aqui eu estou tentando ser um pouco mais rápido. Para o Brasil, em 2022, é atingir 48,1% de energia renovável. São Paulo tem a meta de chegar a 69% de energias renováveis em 2020. Nós temos hoje 55, 57, dependendo do momento em que essa meta é feita. E a nossa pretensão, o nosso objetivo é chegar a 67 até 2020. Uma outra questão que foi mostrada aqui, esse gráfico já foi mostrado parcialmente, é que existe uma complementariedade bastante
evidente quando você analisa as várias fontes de energia renovável, ou como diz o Silvestrin, né, as fontes de energias complementares. Né? Se você pegar, né, elas são todas complementares e elas podem, quando conjuntamente avaliadas, criar um platô ou uma linha de energia que ela é sustentável, que ela é segura ou ela é firme. Se a gente levar em conta as PCHs, as eólicas, a biomassa e a solar. No setor sucroenergético, o plano de energia contempla, né, a expectativa, mais do que a expectativa, a obrigatoriedade de uma migração, da substituição dos combustíveis energéticos que são poluentes naturais por os combustíveis que são biodiesel, etanol e o gás natural, ainda também substituindo. Você vê que nessa questão ainda não foi colocado uma evidente força o biogás, e é um desafio que nós vamos enfrentar presentemente. Essa é uma outra prancha, né, um outro slide que mostra uma série de situações que nos parecem importantes no setor sucroenergético. E aí mostra algumas discrepâncias, Gilmar, que eu acho que depende da fonte que foi encontrada. Mas na geração total, gigawatt-hora, né? Então, mas nessa produção em geral, né, na geração total, São Paulo produz 58% do que o Brasil produz. No consumo próprio, vocês veem que existe mais ou menos equivalente, 50% do total produzido é consumido. Mas na exportação, São Paulo já ganha de novo, e exporta 58%, enquanto o Brasil fica com 58 mesmo? 66, né? Enquanto o Brasil fica só com 34%. Mostrando que, efetivamente, o setor energético de São Paulo melhorou as suas condições, aprimorou a sua capacidade de produzir energia elétrica e está, hoje, conseguindo exportar muito mais quando comparado com a totalidade do Brasil. São Paulo tem 187 unidades, de novo aí, o Gilmar talvez tenha... Você que passou para nós? Então tá bom. O Brasil 350, 55% das unidades do país, a potência instalada 55% e as unidades exportadoras 54%. Uma outra coisa importante é por que a gente destaca São Paulo. Se a gente for olhar onde nós temos a produção do setor sucroenergético, ela basicamente é na região de São Paulo. Nós produzimos 60% aproximadamente do que produz o Brasil. Potencial do setor sucroenergético. Nós temos que levar em conta o bagaço da cana, pontas e palhas. Há hoje um momento e algumas experiências com a própria torta e a vinhaça. Todas elas podem produzir bioeletricidade. Nós estamos fazendo uma avaliação, de 2006 a 2012, nós tivemos que o preço do etanol subiu cerca de 38% nesse período. E o custo da produção do etanol subiu 55%. O que reforça o que foi dito aqui ainda há pouco, que existe, de fato, uma defasagem muito grande entre o custo da produção e o custo do etanol, o que justifica as dificuldades por que passa o setor. Com relação à geração da bioeletricidade a partir do bagaço de cana, esses são os dados que a gente tem, e o que nos interessa mais fortemente é que na medida em que a gente vai aprimorando as caldeiras e trabalhando com caldeiras de pressão cada vez maior, nós temos uma capacidade muito maior, uma produtividade muito maior. E aqui seria, qual seria hoje a capacidade por tonelada de cana de energia excedente se nós tivermos as caldeiras produzindo a uma pressão de 90 bar. Se a gente agregasse a palha, nós teríamos 150 kWh de energia excedente. E se fosse usada também a gaseificação, isso podia chegar a 210 kWh de energia excedente. É uma questão apenas e tão somente de aprimoramento do que existe hoje, fazendo de fato um retrofit adequado
mas que para isso acontecesse o setor precisava ter confiança de que isso seria de fato alguma coisa segura para ser efetivado. Um outro dado que foi falado aqui ainda há pouco, e eu estou dando só uma outra leitura, que 68% das caldeiras do Brasil têm entre 20 e 40 anos. 68%. Em São Paulo é um pouco melhor, né? É 61%. E, de qualquer maneira, 33% dessas caldeiras são consideradas caldeiras de grande porte. Mas isso mostra, né, o quanto ainda pode ser feito, e foi ainda pouco reforçado, para dar ao setor, né, uma capacidade de produção maior e, eventualmente, agregar valor a essa cana produzida. Isso aqui é apenas, então, somente para mostrar que 94% das nossas caldeiras já tem uma capacidade maior ou menor de exportar a produção de energia. Já produz mais do que o necessário para o seu próprio consumo. Eu estou tentando ser um pouco mais rápido, para que a gente possa depois sentar e discutir um pouco mais de calma. Um outro dado importante é que se a gente quiser atingir a produção de cana que a gente precisaria atingir até 2020, o Brasil vai ter que investir cerca de 150 bilhões de reais, 1,2 bilhão por tonelada de cana. Só que hoje esse investimento se faz apenas em 18% na produção. E a nossa avaliação é que para que isso seja atingido, seria necessário que 30% desses recursos fossem investidos na ampliação da produção e no aprimoramento das condições para que nós tivéssemos uma produtividade ainda maior. Esse é um outro gráfico que mostra, né, a tendência atual com o retrofit mais o acréscimo de palha, chegando a esse potencial que a gente percebe que existe um diferencial muito grande ainda para ser perseguido. E que, na nossa opinião, seria muito importante para dar uma competitividade ainda maior para o setor. Bom, uma outra coisa que nos interessa muito, nós ainda recentemente, no dia 4 de dezembro, São Paulo aprovou o Plano Paulista do Biogás. Isso tem sido conversado bastante, muitos dos senhores já foram procurados por empresas interessadas em fazer a biodigestão da vinhaça para a produção de biogás, seja para a produção de energia elétrica, seja para inserção ou para injeção na rede do biogás purificado ao nível do metano. Avaliações que não são otimistas, eu diria que são realistas e até pouco menos do que realistas, estimam que a gente pode atingir até 2020 a produção de 9 milhões de metros cúbicos dia de biogás ou de metano, a partir de biometano, a partir apenas e tão somente da vinhaça. Isso representa aproximadamente 35% do que o Estado de São Paulo vai gastar, ou que vai consumir de gás em 2020. 35%. Isso daria a São Paulo, além de uma potencialidade muito grande para a expansão da sua indústria, uma competitividade que a gente imagina que na escala a gente vai conseguir, e passando, né, a curva do aprendizado, né, e inclusive descolando, ganhando uma independência que nenhum de nós tem ainda hoje em relação à Petrobras. Para que os senhores tenham uma ideia, ainda recentemente, São Paulo tem com a AES Eletropaulo uma dívida de geração de 400 megawatts de energia. A AES Eletropaulo preparou a planta, apresentou o projeto para a ANEEL, tudo foi aprovado, só que a Petrobras não deu a garantia do gás. E São Paulo continua tendo um recebível em energia de um contrato feito com a AES Eletropaulo sobre privatização, que não foi concretizado por conta da incapacidade ou da falta de segurança que teve, ou da impossibilidade de garantia que a Petrobras deixou de dar para São Paulo. O que mostra a necessidade estratégica que São Paulo tem hoje de ficar mais independente que puder da Petrobras. E nesse momento tem o monopólio, o controle, e faz conosco o que faz com
o setor sucrocoreano, na medida que manipula politicamente o preço da gasolina. Aqui são outros dados, né, que mostram qual é a potência que poderia ser atingida e a geração que a gente estima de novas oportunidades de trabalho no setor. Esse é um dado também importante, né, que mostra que um grupo 66, é isso? 60, eu estou aqui sem óculos, estou tendo uma dificuldade enorme de chegar lá, mas 66 unidades do setor sucroenergético, eles estão localizadas numa distância máxima de 20%, 20 quilômetros dos gasodutos, o que facilitaria a injeção. Existe, inclusive nessa área aqui, que é da Gás Brasiliana, uma oportunidade maior. Aparentemente, a Gás Brasiliana, e ela teve essa reunião conosco, ela está interessada, inclusive, em desenvolver áreas como, por exemplo, Rio Preto, que não tem gás canalizado. E ela tem, inclusive, do ponto de vista regulatório, a obrigação de fazer como é que se fala, a construção dos dutos derivados, ou dedicados, melhor dizendo, quando você tiver gás disponível a preço competitivo. Então, se a gente conseguir gerar nessa região biometano a partir da vinhaça, e esse biogás for competitivo, a distribuidora ela é obrigada a fazer a construção da rede dedicada para que esse gás chegue até a indústria ou chegue eventualmente até a cidade. Mas no caso da Gás Brasiliana, por exemplo, eles disseram que tem interesse até para ganhar mercado. No caso, por exemplo, de Rio Preto, para que isso possa acontecer. Eu estava ouvindo aqui o pessoal dizer que está faltando regulação, né? Essa é uma das poucas áreas em que São Paulo tem competência para fazer a regulação completa, né? Não depende de governo federal. E o projeto, o decreto de lei que criou o Programa Paulista de Biogás, ele estabeleceu um comitê gestor que ele é constituído por várias secretarias, todas que estão envolvidas: Fazenda, Energia, Agricultura, Meio Ambiente, CETESB, de tal maneira que nós não precisamos sair da nossa sala para discutir esse marco regulatório e, inclusive, buscar todas as formas necessárias para que o setor, para que o projeto se viabilize. Nós estamos na nossa terceira reunião e eu acredito que muito antes de que todos nós possamos imaginar, esse marco regulatório estará criado. E uma das coisas que já está estabelecida é que, obrigatoriamente, esse marco regulatório estabelecerá um percentual de obrigatoriedade do setor para receber esse gás na medida que ele for sendo produzido. A ideia original nossa é que nos próximos 10 anos, 10% de todo o gás que será conduzido pelo setor será biometano produzido através da vinhaça ou de outras biomassas que possam produzir esse tipo de gás. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu acho que a gente depois discute melhor, mas eu só queria dizer que a gente tem aí uma série de medidas que vêm sendo adotadas pelo governo, algumas que você já conhece, é o caso da desoneração ou do diferimento que foi criado por retrofit. Esse diferimento também já foi estendido à cadeia do biogás, como também foi já ampliado para geração de energia elétrica, recuperação energética do resíduo sólido. São Paulo criou o Programa Paulista de Biogás, instituiu agora, em abril, o Programa Paulista de Biocombustíveis, que tem a finalidade de fazer a migração de toda a frota do Estado e da frota contratada, da gasolina, do óleo diesel, para energia renovável, ou para combustíveis renováveis. Essa é uma obrigatoriedade. Daqui para frente, claro que tem um prazo de implantação, mas daqui para frente todo o carro flex do Estado terá que andar apenas e tão somente com álcool. E toda vez que você tiver uma alternativa de combustível renovável, daqui para frente necessariamente o Estado terá que comprar esse veículo. De tal maneira que nós vamos abandonar os combustíveis fósseis em São Paulo. E esse programa também estabelece que a Secretaria de Energia tem que trabalhar para induzir os municípios paulistas a fazerem o mesmo, como nós estamos fazendo no governo do Estado. É uma maneira que nós estamos encontrando de demonstrar cabalmente que o Estado de São Paulo está comprometido com o setor. E no âmbito da sua competência vai fazer tudo o que for possível para que essa situação seja mantida e melhorada.
São Paulo já tem, né, você já sabe tanto quanto nós que o ICMS de São Paulo é 12%, enquanto a média nacional é de 22%. Existe em São Paulo uma regulação municipal também para a migração do transporte coletivo progressivamente para biocombustível. O alcoduto, né, que vai facilitar o escoamento e a redução dos custos, e uma série de pesquisas e desenvolvimentos que São Paulo já vem trabalhando para que isso aconteça. Nós estamos investindo pesadamente, inclusive com o apoio da FAPESP, do IPT, da USP, da Unicamp, da Unesp, para que pesquisas sejam geradas no sentido de aperfeiçoar e melhorar as técnicas, tanto da produtividade do plantio, como também da geração de energia e de biogás. Aparentemente está começando a haver, de fato, uma recuperação dos canaviais. Eu acho que é uma tendência muito pequena para garantir que isso aconteça, mas, enfim, do ponto de vista gráfico, isso aconteceu. Mais uma vez, dizendo que São Paulo, daqui para frente, vai investir cada vez mais nesse setor. Nós temos, inclusive, um compromisso da FAPESP, reafirmado em uma conferência internacional recente que nós temos em São Paulo, que vai coordenar uma rede de biogás, de biocombustíveis e de eficientização energética, de tal maneira que para cada real que eventualmente uma empresa queira colocar nesse tipo de pesquisa, o Estado de São Paulo se compromete a colocar o equivalente. E em áreas em que não haja interessados, São Paulo e a FAPESP está interessada em sozinho bancar essas pesquisas se forem pertinentes e prioritárias. A nossa ideia também é buscar linhas de financiamento específicos. A gente conversava ainda há pouco, que a Desenvolve São Paulo está estressando, de tal maneira que possa melhorar ainda mais a linha de financiamento que tem, tanto para o retrofit, mas para toda a área da economia ou da geração de energia verde. Já tem juros, eu diria que são baixos, menos atrativos do que o BNDES, mas tem uma vantagem dela poder também ser aplicada, ser usada para importação de equipamentos que o BNDES não permite, mas nós estamos tentando discutir com eles a ampliação do prazo de carência, a ampliação do prazo de financiamento e, eventualmente, redução desses juros. Eu acho que basicamente é isso. O resto são coisas que já foram faladas, leilão regional, fonte, que todos os senhores sabem e que o secretário de Aníbal tem reiterado a exaustão em todas as suas manifestações. O resto a gente pode discutir depois, durante a conversa.